todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. E no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como que funciona aquela lei de fotografia de flash, de dispersão de luz que eu já falei aqui, do inverso do quadrado da distância. Primeiramente aqui no smartphone eu estou mostrando para vocês aqui a tríade da fotografia. Essa imagem é bem interessante porque ela mostra quais são as três coisas que a gente controla na câmera, além da acidez de luz, né, que você usa para controlar a iluminação, que é o ISO, o obturador e diafragma. Aqui na parte azulzinha, Motion, nós temos o obturador, o tempo de obturação. Então veja que se o obturador tem 1/125 segundos, ou seja, 1/125 avos de segundo, o disparo é rápido. Imagina um segundo, é pouco tempo, agora divide isso em 125 partes, é muito pouco, né? Então o disparo é rápido, você congela o movimento, porém a foto fica escura. Se você for aumentando o tempo de exposição, tipo 1/4 de segundo, que é muito mais do que 1/25 avos, você já tem mais claridade na foto, shutter speed, né, velocidade do disparo, porém a foto vai borrar. Para abertura, se você tem f2.8, significa que a lente está aberta. Quanto menor o número da distância focal, eu até falei que na câmera mostra onde está o sensor, né, a distância focal de onde a imagem forma e tal. Quanto menor esse número, mais aberta é a lente. Então aqui ela está bem aberta e aqui ela já está fechada. Quanto mais você fecha a lente, mais escura a foto fica, mas você ganha mais, ó. DOF, a profundidade de campo, motion, movimento, né, que é o que gera profundidade de campo, e aqui tem a exposição, que é esse -1, -2, -1, 0, 1, 2, né? Aqui negativo, aqui positivo e aqui exposição, fotômetro zerado, né? Então, se a gente fechar a lente, a gente consegue fazer uma foto mais focada ao fundo. Se você começa a abrir a lente, você começa a desfocar os fundos dos outros planos, você vai perdendo a profundidade de campo quando a lente está aberta. E aqui é o tempo que o sensor ele fica exposto à luz, não a lente, mas o sensor, né? Porque na realidade aqui o tempo de obturação, né, o obturador ele está no corpo da lente, né? E aqui o ISO, que é a sensibilidade do filme. Quanto maior o número do ISO, mais sensível à luz, a foto fica mais clara, porém ele granula. Então a gente pode ver aqui que tudo tem um contra-efeito, né? O contra-efeito do tempo de exposição, quanto maior, mais luz, beleza, mas ele vai borrar a foto. Você pode usar para painting light e tal. Quanto mais aberta a lente, mais luz, mas você vai começar a perder os planos do fundo. E quanto ISO maior, mais luz, mas você começa a ter granulações na foto, granulações na imagem, olha. Mais ou menos isso aqui, o ISO começa a granular. Então, são as três coisas que a gente controla na fotografia, a tríade, né? Então, ó, eu até faço o exemplo da mangueira, né? Por exemplo, quanto mais aberta a lente, menos você vai focar o fundo, né? Então eu faço, por exemplo, um exemplo da mangueira. Se você abrir muito a mangueira, ou seja, abrir a lente, a água vai cair próxima, porque ela não vai ter pressão. É a mesma coisa com a luz. Se você começar a fechar a mangueira, vai dar mais pressão e a água vai mais longe, a água vai mais distante. É só pensar, quando você quer enxergar algo que está longe, você aperta os olhos para diminuir a abertura da pupila e aí você conseguir enxergar melhor as coisas. Então, por exemplo, essa lanterna aqui ela é dimerizada. Então, ó, se eu quer ver, vamos lá, deixa eu fazer um teste aqui, né? Ó, eu vou pegar aqui a mesa, por exemplo, ó, vamos apontar para cá para vocês entenderem bem. Veja que tem, se eu diminuir aqui a câmera, ó, vocês vão enxergar que ela tem aqui o formato do LED, ó. Então, a minha lanterna, ó, quer ver? Vamos lá, deixa eu rodar o dimmer, ó. Ela está fechada. Como a lanterna está fechada, é a mesma coisa que a lente fechada. Eu não estou iluminando muita região, estou iluminando mais aqui, só que tá nítido. Então, ó, a lanterna fechada aqui no dimmer é a mesma coisa que a lente. Fechou, você foca.
só que você ilumina menos. Se eu começar a abrir a lanterna aqui, ó, vamos lá, fazer aqui a dimerização. Ó, se eu começar a abrir minha lanterna, ou seja, abrir a lente, eu vou ter mais área clara, ó, vou ter mais área iluminada, porém, ó como esse círculo ele já está desfocado, diferentemente de quando eu vou fechar a lanterna aqui, ó, que ele vai ficar mais em foco. Então pensa que a lente, deixa eu voltar agora aqui o vídeo da câmera, ela é como essa lanterna aqui, é dimerizada. Você pode aumentar a abertura da lente, vai deixar mais iluminado, só que você vai perder nitidez do fundo. Ou você pode fechar a lente, ou pensar no caso da mangueira, né? Aí fechando a lente, a luz ela vai ficar mais próxima. Então é assim que funciona esse contraponto aqui. É só pensar que quando você quer enxergar algo que está longe, você aperta o olho para diminuir o tamanho da pupila. Então se você pegar alguém que tem o olho claro no sol e mandar olhar para uma mão perto, tipo olhar para sua mão, a pupila dela vai abrir. Se você mandar ela olhar para longe, a pupila fecha, né? E por que eu estou nesse cenário hoje um pouquinho mais escurecido? Porque eu vou mostrar como que funciona na prática a regra do inverso do quadrado da distância para dispersão da luz. Primeiramente, o que eu já falei nas aulas de fotografia é... Aqui são vários exemplos, ó. Vou deixar essas tabelinhas aqui. Olha que interessante. Eu vou explicar o que esses exemplos que vocês estão vendo aí, deixa eu até deixar um pouquinho mais escura a imagem. O que esses exemplos significam? É a regra da compensação de luz. E o que é essa regra de compensação de luz? É o seguinte, vamos supor que eu tenha uma imagem, tenho uma foto, vou até aproximar mais o zoom aqui. Isso eu já expliquei nas aulas. Então, ó, eu fiz uma foto, eu fiz a fotometria, ou seja, eu bati lá o fotômetro e eu vi que a carga de luz ficou interessante a F... Vamos supor que eu quero tirar uma foto de uma sala de aula. Ficou interessante a F8 e ela ficou boa a luz a 1/30. F8 1/30 ISO 100. F8 1/30 ISO 100 ficou boa. Porém, eu tenho que tirar uma foto de uma sala de aula. Veja se dará algum problema. Aqui a abertura, ó, quanto mais esse lado aqui é mais iluminado, esse lado é mais escuro. Então, ó, conforme o F, o número é menor, mais aberta a lente é. Mais clara fica a foto, mas você começa a desfocar o fundo. Quanto mais tempo você deixa exposto, ó, isso aqui é 1 milésimo de segundo, muito pouco tempo. Isso aqui é meio segundo, né? Mais. Então, quanto mais tempo está expondo, mais clara fica a foto, mais você borra. E quanto maior o ISO, mais sensível é, porém a foto ela granula. Então eu falei, vamos lá, vamos ver aqui, ó. F8, uma sala de aula. Tá vendo que F8, o fundo tá um pouquinho desfocado? Então beleza, temos um problema aqui. Aí 1/30, tá vendo que sai um pouquinho borrado? Deixa eu fazer um foco aqui. 1/30 ela dá uma borradinha. Então não é interessante para sala de aula com alunos que se mexem tanto. Então F8, o fundo borrou. E ISO, eu falei 100, né? Enfim, ISO 100, beleza, não granulou. Isso aqui tá exagerado, tá? Esse ISO 200, 400 não vai borrar, tá? Até porque aqui vai ISO 2000, 25.600, por exemplo. A 40D só vai até ISO 1600 e a 70 eu acho que só vai até 3200. Então isso aqui é exagerado, tá? E o Chus aqui, o cachorro, latiu para dar oi para vocês. Então ISO 100 não granula, tá? ISO 200 igual tem umas manchinhas. Isso aqui tá exagerado, mas beleza. Vamos supor que F8, ó, desfocou o fundo. 1/30 borrou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar um pouquinho mais, porque aqui o fundo tá borrado. Então posso jogar para F16, ó, agora o fundo já tá bem. E 30 borrou, então eu tenho que jogar 1/125. Eu falei de stops. Cada vez que você vem para cá, você ganha um stop, você dobra a quantidade de luz. Porque, por exemplo, isso daqui é 1/4 de segundo. Meio segundo quer dizer que aqui o sensor ficou o dobro do tempo exposto.
Então quer dizer, se ficou 2 vezes mais exposto, entrou 2 vezes mais luz. Aqui de tipo 400 para 800, aqui o ISO é 2 vezes mais sensível. Se ele é 2 vezes mais sensível, então entrou o dobro de luz. Cuidado que aqui você está falando de área. Veja aqui, o dobro de... aqui ó, o dobro de 2 é 4. Então, para dobrar a abertura, eu ganho 2. Ó, quando eu dobro a abertura, eu ganho 2 stops e não só um. Ó, por exemplo, 8. Para dobrar, eu venho aqui por 4, porque é inverso, né? Maior o número, mais fechada é, menor, mais aberto. Então, ó, aqui, então, pensa que aqui dobrou o tempo, dobrou a luz. Então aqui um stop, 2, 3. Dobrou aqui, dobrou a luz, né? ISO aqui 400, 800. Agora, se dobrar a abertura, você não dobra a luz, você quadriplica, porque aqui é o dobro, ou seja, 2 vezes 2, 4. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, então, fazer a área do quadrado, para ficar mais simples de vocês entenderem. Então, ó, vamos entender isso aqui na prática. Ó. Vamos supor que finge que a lente ela não é redonda, ela é quadrada. Então eu tenho aqui um quadrado. Ó. Essa é a abertura da minha lente. Tô todo torto aqui, tá? Você tá ficando ruim. Então esse quadrado ele tem uma área X. Como que eu faço para dobrar a área desse quadrado? Fazer 2 quadrados? Então se eu fizer mais um quadrado aqui, ó, eu dobrei a área dele? A área é 2 vezes maior? Não, porque isso não é um quadrado, isso é um retângulo. Então, para eu dobrar o quadrado, eu tenho que, ó, fazer 4 quadrados. Aí eu dobrei a área. Então, quer dizer, se você dobrar a área, por exemplo, aqui é 1 por 1, né? Vamos supor 2 por 2. Esse aqui é 4 por 4. Então, para você fazer esse cálculo, quando você 2 vezes 2, 4. Né, que é a área desse pequenininho aqui, ó, 2 por 2. Esse daqui, 4 vezes 4, 16. Então, quando você faz um quadrado 2 vezes maior, essa área, esse número é 4 vezes maior. Então, se você, por exemplo, por isso que eu falei aqui, ó, que do F4 para o F2, ó, você tem um stop e dobrou a luz. E aqui dobrou de novo, você tem 4 vezes mais luz. Se você fizer do F4 para o 2.8, é a mesma coisa que a área daquele retângulo aqui, ó. É só um stop. Aqui você dobrou, porque tem um quadrado, 2. Dobrou a luz, então ganhou um stop. Agora, para 4, quando a gente fala de área, dobrou a área, você ganha 4 vezes mais luz. Então, toma cuidado com isso. Isso aqui chama regra da compensação de luz. Então, o que ocorre? Eu falei para vocês lá no exemplo que eu tinha F8, porém no F8 o meu fundo eu não consegui pegar os alunos do fundo porque ele desfocou, e eu falei que eu tinha 1.30 e ISO 100. Então, ó, F8 eu joguei lá para F16, então eu andei para trás, né? Ficou agora uma foto com F16, 125, né? Então a minha foto ficou mais escura porque eu fechei e deixei o tempo mais rápido. Como que eu compenso isso? Ó? Era F8, eu joguei para F16, então eu perdi 2 stops. O tempo era 1.30, ficou 1.125, perdi 2 stops. Então eu perdi 2 stops de luz aqui e mais 2 aqui embaixo. Tenho que compensar em algum lugar? Posso compensar no ISO, que é 100, então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Eu compenso os 2 stops aqui mais os 2 de baixo no ISO, então 1, 2, 3, 4. Então uma foto com ISO 1600, o tempo 1/125 e F16 tem a mesma quantidade de luz que uma foto em F8, 1/30 de velocidade, ISO 100. Mas a diferença é que essa segunda foto que eu falei não borrou o fundo, não desfocou o fundo, não borrou o movimento, tem a mesma quantidade de luz, mas características diferentes. É assim que faz a regra da compensação de luz. E tem uma outra coisa aqui, ó, exposição. Então tem várias imagens aqui legais, ó, que eu tô deixando aqui no vídeo, ó, para vocês verem, ó, para vocês estudarem. Olha que interessante, então, que são esses quadros, ó. É que aquele outro que eu mostrei, ele é mais imagem, né? Então ele mostra melhor, é um resumo de tudo num quadro só.
E aí chega até a questão do que eu tenho para falar para você aqui, ó. Então esse é o resumo, né? Aí chega a questão do quadrado do inverso da distância. O que é o quadrado do inverso? Ó, tá vendo a área aqui que eu falei, ó? Para dobrar a área do quadrado eu tenho que fazer 4, né? Olha só. Então como que funciona, né? Aqui, ó. Então aqui eu fiz vários cálculos ó, da área, enfim, pra gente poder entender. Agora, só que aqui já aplicando para a lente, né? Que a abertura é redonda, enfim, embora o sensor seja quadrado. Então como que dá o inverso do quadrado da distância para a luz? Eu tenho até algumas imagens aqui que vão ajudar a entender bem. E aí a gente vai fazer isso na prática para vocês verem. O que ocorre? A luz, ela faz um cone, né? Aqui. E ela dissipa, a luz ela é dissipada, ela é dispersada de forma rápida. E qual que é a regra que a gente usa para fazer a dispersão da luz? Que são essas imagens que vocês estão vendo aqui. A gente utiliza a regra do inverso do quadrado da distância. Mas afinal, o que é a regra do inverso do quadrado da distância? É o seguinte, na matemática, pensa aqui, tudo que é inverso na matemática é, isso aqui eu já fiz um vídeo falando sobre isso, é 1 sobre. 1 sobre é inverso, então o inverso de 4 é 1 sobre 4, 1 quarto. O inverso de 2 é 1 sobre 2, que é meio. Então, o inverso do quadrado da distância é o inverso da distância ao quadrado. É isso aqui, o inverso do quadrado da distância. Essa equação é a fórmula, a fração que me mostra como que o flash ele dispersa, ele perde luz. Então, por exemplo, eu tenho aqui um flash e eu tenho um tema a 1 metro. Então, a minha distância é 1. Então vamos ver quanto de lux, de intensidade luminosa eu tenho. 1 sobre o inverso do quadrado da distância. A distância é 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Então é igual 1 sobre 1, 1 dividido por 1, 1. Beleza? E se eu tiver isso aqui a 2 metros? Quanto de luz que eu vou ter aqui? Vamos lá. 1 inverso do quadrado da distância. 2 ao quadrado é igual a 1 sobre 4, ou seja, a 2 metros, a 1 metro eu tenho 100% da luz. A 2 metros eu só tenho 1 quarto de luz, ou seja, eu tenho só 25%, eu perdi 75%. Se eu estiver a 3 metros, então 1 sobre distância, que é 3 ao quadrado, inverso do quadrado da distância. 3 vezes 3, 9, então quer dizer que a 3 metros eu só tenho 1/9 da luz, ou seja, 10%, eu já perdi 90%. Então olha só, 100%, 25, 10. Olha só como que a luz ela perde, ela se dissipa rápido. E eu vou mostrar isso para vocês na prática agora, que é o seguinte, ó, para mostrar isso aqui na prática, eu vou utilizar um aplicativo muito legal que eu encontrei aqui, ó, que ele é um fotômetro. Fotômetro mede então a intensidade luminosa. Eu vi aqui para Android, tá? Que é esse aqui, ó. Luxímetro, vou até dar um zoom aqui, ó. É esse aqui, ó, Luxímetro, o app que eu vou utilizar. O que que ele é? Ele é um fotômetro, ó. Ele mede a intensidade luminosa. Eu tenho aqui do lado o softbox e o celular tá aqui. Ele mede a intensidade luminosa aqui pelo, deixa eu deixar até mais clara a imagem para vocês verem. Ele mede pelo sensor de luminosidade do smartphone. O que é esse sensor de luminosidade do smartphone? Essa parte de cima aqui, ó, do telefone. Quer ver, ó? Esse sensor que é quando você deixa o brilho da tela automático, ele vai ver se tem luz perto, se não tem. Então a tela vai ficando mais clara se tiver mais luz para fazer a compensação. É aí que o smartphone ele utiliza para compensar a luz. Então, ó, se eu apontar para o softbox, ó, ele ali, que é bem claro, eu tenho lá 1500 de lux, porque a luz está incidindo aqui no sensor. Se eu apontar para o lado que não tem o softbox, é só a luz que está sendo rebatida, ó, já caiu. Se eu pegar alguma coisa branca, ó, tipo uma bexiga, e deixar perto, ó como que o branco rebate luz, ó. Ó como tá chegando mais luz no sensor. A bexiga dos 2 anos do canal, né? Ó como tá chegando. Então, se eu fechar aqui o sensor, ó, lux 0, não tá entrando luz, né? Então eu vou mostrar agora para vocês, com base nisso,
como que a luz ela faz essa dispersão. E para isso eu vou utilizar a lanterna aqui. E é o seguinte, eu vou deixar o celular, o smartphone virado para cá, para não ter interferência do softbox, e eu vou gravar a tela aqui com o meu aplicativo de gravação de tela, o Game Screen Recorder. Aqui ó, vou gravar o desktop, iniciar agora, beleza. Eu vou ativar aqui o luxímetro e eu vou apertar o REC. Agora vocês estão vendo, pronto, começou a gravar agora. Agora vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, a tela do smartphone medindo lux. Se eu jogar ó, a lanterna bem aqui no sensor, ó quanto de lux que ela vai ter, ó. Então, olha como que quando eu afasto a lanterna, olha como a luz ela cai rápido se eu afastar a lanterna. Quer ver? Eu vou deixar a câmera numa outra posição para vocês enxergarem melhor, ó. Vou deixar mais aberto e vocês já estão vendo aqui na telinha o luxímetro, né? Vou deixar aqui embaixo. Então, ó, tenho bastante luz. Ó como que a luz ela dispersa rápido nessa proporção, ó. Se eu começar a afastar o meu flash, ó, afastar a lanterna, ó como eu perco luz rapidamente, ó. Ó, como a luz cai. Então, ó, agora eu tô continuando aqui, ó. Ó, minha lanterna tá aqui, eu tô mirando ali, ó. Eu tô afastando a lanterna, afastando, ó. Até que a lanterna aqui, ó, apontando pro smartphone ali, olha como ele já perdeu um monte de luminosidade. Aqui eu tenho o que? Em média, ó, a distância de quase um pouco mais de 1 metro, ó. Vou vir aqui, ó. Olha só quanto lux que eu tenho ali. E olha só aqui, ó, onde tá a minha lanterna, né? Ó, ela tá bem aqui atrás. Então, é assim que funciona, ó, o quadrado, né? A distância, né? O inverso do quadrado da distância, ó. Então, essa é a regra da iluminação. É assim que o flash ele faz a compensação da luz, né? Por isso que você tem que saber equilibrar certinho toda a fotometria aqui da exposição da sua câmera. E tem as técnicas de bracket e várias coisas. Olha como que realmente, ó, eu tenho aqui uma bexiga branca e o Charmander caiu aqui, mas ó, tem uma bexiga branca, ela reflete, ó. Se eu dimerizar a lanterna, abrir um pouquinho ela aqui, ó, ó, dei uma dimerizada na lanterna, vou fazer o foco no celular e eu vou usar a bexiga para rebater, ó, ó, sem bexiga, com bexiga. Olha como que realmente uma superfície branca ela rebate luz. Você consegue ver, ó, na própria medição do sensor isso, ó. Bem legal, interessante, ó. Sem a bexiga, a lanterna tá aqui, com a bexiga. Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui como que a gente faz para calcular a exposição da foto, mas na prática a compensação da luz, entre outras coisas. Espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado. E como sempre, eu faço aqui o convite para que vocês acessem steckead.com.br, que são todos os nossos cursos e treinamentos profissionais, cursos de jogos, orientação de TCC, monografia, programação, marketing, cinema, design aqui embaixo, então, no steckead.com.br. Todos os cursos certificados com tutoria de qualidade especializada para que você tenha um projeto bem feito. Então, há cursos presenciais, cursos online, EAD, workshop, além de ensaios fotográficos profissionais e orientação de TCC e monografia. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua ajuda e participação são extremamente importantes para nós. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, que eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais.
Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destack, o canal mais diversificado da internet.